Pessoal, um excelente dia a todos. Hoje eu vou fazer o replante dessa suculenta aqui. Eu não sei a identificação dela, mas eu quis mostrar para vocês como é que eu vou replantar. Eu tenho algumas plantas para fazer replante. Algumas eu já fiz sem gravar vídeo, mas tem uma boa parte que eu vou estar gravando para que vocês possam acompanhar o desenvolvimento. Ela é da mesma família da orelha de elefante, só que tem uma pequena diferença. A diferença é aquele pozinho branco que a orelha de elefante tem. A orelha de elefante, quem já conhece, sabe que aqui por cima das folhas tem uma camada de pó, ao qual é chamada de pruína. Pois é, já essa daqui, ela não tem esse pó, ela é totalmente esverdeada e não tem aquele pozinho. As outras coisas é totalmente igual, né? O formato da folha, o tamanho da planta, tudo igualzinho, só o pozinho que é diferente. E o que acontece? Eu fiz a decapitação dessa planta, fiz muda também dela, coloquei nesse vaso e coloquei em cima de uma floreira que estava sendo plantada, uma rosa do deserto, na areia de construção pura. A planta desenvolveu muito bem, as raízes saíram do vaso e olhe a surpresa. Só na areia, né, as raízes ficaram. Aí, pessoal, eu percebi que já estava bem desenvolvida e tá na hora de colocar em um vaso novo. Então, vamos dar a ela uma nova morada. Eu vou afastar um pouquinho para mostrar a vocês o vaso que eu escolhi. Pendeu minha plantinha. Acho que tem problema não. O vaso é esse. Esse vaso, ele era lilás clarinho. E como tinha um restinho de tinta que sobrou aqui de uma pintura que foi feita em um vaso de rosa do deserto, eu quis colocar nele para dar uma vida nova a esse vaso. Ficou desse jeitinho, né? Azulado, bem cintilante. Vai ser aqui que eu vou replantar. Já preparei o substrato, que tá aqui. O substrato é esse, que tá nesse vaso aqui. Substrato para hortaliças, areia de construção, carvão triturado. Tudo na mesma proporção. Foi assim que eu fiz. Vou abaixar um pouquinho aqui para ficar melhor, porque a planta ela tá grande e o que acontece não tá ficando em pé. Então já vou fazer logo o replante antes que quebre. Vou forrar o fundo do vaso com carvão para que faça a drenagem. O carvão já está aqui e ele vai aqui para o fundo do vaso. Vai ficar aqui no fundo do vaso. O carvão, ele tá triturado, né? Do jeito que eu peguei, eu coloquei. Eu não triturei, ele já estava triturado porque o saco de carvão que eu comprei foi sobra. Aqui vende já a sobra do carvão. Então fica mais fácil. Aí o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou encostar aqui a planta em um local para ver se ela não vai pender, para que não caia novamente, porque já caiu 2 vezes, porque as raízes elas estão muito grandes e fora do vaso. Vou colocar aqui o vaso, vou tentar baixar um pouquinho mais para que na hora de replantar fique melhor. Aqui assim, né? Aí eu vou colocar o substrato que já tá pronto. Caíram umas pedrinhas aqui, mas não tem problema. Vou colocar no vaso. E vou observar se já tá bom. Para ver a altura que vai ficar, o ideal é que a gente vá colocando o vaso aqui dentro e aí a gente veja, e veja se já tá bom. Só que eu acho que aqui ainda tá muito baixo, eu vou colocar mais um pouco. Mas dá para ir fazendo o teste. Dá para dar uma sacudidinha que é para descer e ficar legal. Eu vou colocar aqui e testar se o tamanho já fica bom. Esse já é o tamanho ideal. Eu vou tentar melhorar aqui. Aqui assim, porque é ruim filmar, não tem muito hábito de estar filmando assim. Então, quando eu vou filmar, eu fico toda perdida. Mas aqui já dá pra ver, né, que fica legal, essa altura tá boa. Porque eu vou deixar um pouquinho de espaço pra colocar pedra pra ficar bem firme. Vai ficar mais ou menos isso aqui. Desse jeitinho.
Vou tentar afastar um pouquinho mais para que a visão de vocês pegue um pouquinho melhor. Pronto, vai ficar desse jeito. Aqui assim. Aí o que é que eu vou fazer? Já que a altura tá legal, a gente vai estar retirando a planta do vaso. Para retirar a planta do vaso é fácil. Só que eu tô um pouquinho insegura com essas raízes, mas não tem problema. Vai ter que ser tirada de qualquer forma. Então, já que vai ter que ser tirada, a gente vai tirar, né? Quando tá desse jeito, a gente força um pouquinho, apertando embaixo, para ver se sai o torrão todo. Força pra cima, que aí vai tentar sair o torrão todo. Eu tô tirando aqui embaixo da cuia, porque as pedras vão cair aqui. Eu vou girando o vaso devagar para tentar danificar o menos possível das raízes. Eu quero que as raízes, elas consigam sair. Pronto, já saiu, mas ainda ó, teve alguma perda de raízes. Eu vou tentar pegar do outro lado para que vocês vejam. Saiu desse jeito. Aí o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou voltar com o vaso, né? Agora é só encaixar. A gente encaixa, já tá aqui legal, né? Bem encaixadinho. A altura ficou legal. No final eu retiro o celular e mostro uma filmagem de longe, para que vocês vejam direitinho como que ficou. Ela já tava um pouquinho grande para esse vaso, já era para ter feito o replante. Agora é só completar ela com o substrato. Vocês observaram que tinha bastante raízes, né, fininha. Essas raízes é por causa da areia. Eu coloco aqui em casa todas as suculentas que eu vou fazendo mudas, eu vou colocando elas em cima das floreiras, porque as floreiras são só na areia de construção. E aí, rapidinho, elas descem. Depois, quando eu tiver com um tempinho, eu vou gravar um vídeo, eu retirando a planta, o vasinho de cima da floreira, para vocês verem o que é que eu tô falando sobre elas ficarem em cima, né? Como que as raízes descem rápido. As raízes adoram a areia, aí vai descendo rapidinho e gruda. Desenvolve bem rápido e cresce rapidinho. Se eu tivesse lembrado, eu tinha tirado, gravando para vocês verem. Só que eu não lembrei, eu só acabei de lembrar quando já tinha retirado, aí não dava mais para gravar. Aqui, pessoal, quando eu preencher todinho, aí depois é que eu vou colocar pedras. Pessoal, eu tinha dado uma pausa para poder adiantar, porque senão vai ficar longo demais. Porque tem que apertar, aperta assim com o dedo para poder preencher direitinho. Finalizei essa parte, né? Aí o que acontece? Se tivesse pedra, eu iria colocar. Só que eu procurei aqui, não achei nada de pedra. Minhas pedras já esgotaram. Vai ficar sem as pedras. O que eu vou falar agora com relação a molhar. Algumas plantas, quando eu faço a troca de vaso, eu molho. Só que essa eu não vou molhar. Se vocês lembrarem bem, na hora que eu retirei do vaso, teve quebra de raízes. E o que acontece? Na quebra de raízes, abre portas para a entrada de fungos e de bactérias. Então, com a entrada de fungos e bactérias, nossas plantas podem acabar apodrecendo e morrendo. Como não tem a possibilidade de fechar os ferimentos, já que as raízes são muito finas, o que eu aconselho é que deixe a planta do jeito que está. Sozinha ela vai fechar, porque o substrato ele está seco. Eu preparei o substrato seco e aí as raízes vão fechar sozinhas. Aí daqui a uns 2 dias eu vou e molho. E aí a planta não vai desidratar, porque a perda de raízes foi mínima, coisinha pouca. Vai ficar tudo ok. Depois eu vou mostrar para vocês como que tá o desenvolvimento da planta nesse novo vaso. Eu vou afastar um pouquinho aqui para que vocês vejam melhor como que ficou, né? Ver se dá pra melhorar aqui.
aqui como que ficou. Eu vou andar rápido porque tá começando a chover. Aqui agora é assim, é sol e chuva direto. Mistura, um dia sol, um dia chuva. Ficou desse jeito, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do replante. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.